Bom e abençoado dia, irmãos. Estamos no mês da Escola Bíblica Dominical. Conforme é do conhecimento dos irmãos, os batistas se caracterizam como a denominação que inaugurou a EBD e melhor desenvolveu o ensino bíblico. Um dos principais focos da EBD é permitir que o discípulo de Jesus aprenda aquilo que ele ensinou para se ter uma vida cristã sadia. O tema proposto é buscando o entendimento do alto para cumprir o chamado com excelência, onde haveremos de perceber a ação da Escola Bíblica Dominical que consolidou o ensino do cristianismo em todos os setores da igreja militante, acentuando sua função missionária. Para tanto, convido os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, versos 16 a 20. Mateus 28, versos 16 a 20. Amém? E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Pai, a tua palavra está exposta. Tenha misericórdia de mim, mas seja feita a tua vontade, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Análise do texto. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Aqui mostra o retorno às origens. Jesus vai à Galiléia como que voltando ao começo e abandonando Jerusalém, onde foi só para morrer. Sobe a um monte, em ascensão simbólica, como quando lançou o seu manifesto, Mateus 5 a 7, ou se transfigurou, Mateus 17. Os 11 daquele momento representam toda a igreja, por isso não lhe falta quem duvide. Como no lago, Mateus 8, versos 26, Mateus 14, versos 30 a 31. Vem o ressuscitado, e hão de ser suas testemunhas. O verso 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui fala da autoridade de Jesus. Jesus proclama sua autoridade total no céu e na terra, conforme previu o profeta Daniel, conforme Daniel 7, versos 14. Significa que ele tem o domínio absoluto sobre todas as coisas, sejam materiais e terrenas, sejam espirituais e celestes. Essa autoridade Jesus conquistou no Calvário, porque ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz, pelo que ele foi sobremaneira exaltado, conforme vimos em Filipenses 2, versos 8 e 9. O verso 19 diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. É o poder da voz de comando.
Em razão da sua autoridade, Jesus tem o poder de usar a sua voz de comando e exigir o seu cumprimento. A voz de comando determina, primeiro, movimento. Ide. Jesus exige que seu discípulo vá. Ir implica sair da inércia e entrar em movimento. A trajetória terrena de Jesus sempre se caracterizou pelo movimento. Jesus nunca ficou parado. Ele andava, percorria as cidades, aldeias, vilas e casas. Assim também tem que ser o discípulo de Jesus, se movimentar. Mas não é só. O segundo aspecto é objetivo. Ensinai. O discípulo de Jesus tem que ensinar o que aprendeu de Jesus. E através desse ensino, fazer discípulos. Fazer discípulos tem início com a pregação da Boa Nova. Mas não apenas através da palavra oral. Também pelo exemplo de vida. Aliás, alguém já disse, pregue a palavra, nem que para isso você use sua voz. Portanto, não é apenas com o discurso, por mais bonito e eloquente que ele seja, que se prega o Evangelho. É o exemplo de vida que motiva as pessoas a seguirem Jesus. É a isso que Jesus chama de testemunhas dele. Em Atos 2, todo o capítulo, mas especialmente o verso 47, demonstra isso. Atos 2, 47, vai deixar isso claro. Área de atuação. Então nós vimos movimento, objetivo, área de atuação. Todas as nações. O discípulo não se prende aos limites de sua casa ou território. Tem que derrubar os muros, transpor as barreiras, se necessário. A palavra da salvação tem que alcançar a todos indistintamente. Jonas teve dificuldade de entender isso. Mas quando, mesmo contra a sua vontade, cumpriu a ordem de Deus, todos os ninivitas foram salvos. Jonas 3, versos 10. Movimento, ação, objetivo, área de atuação e rito de consagração trinitária, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como rito de consagração, administrarão o batismo com a invocação trinitária explícita, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como consequência, a vida de acordo com o ensinamento de Jesus. Versos 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui nós vemos, em primeiro lugar, missão. Ensinar o que Jesus mandou. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Em razão da sua autoridade, Jesus envia seus discípulos para ensinar todas as coisas que ele mandou, já não mais limitada aos judeus, conforme Mateus 10, verso 6, 15, versos 24. E o que Jesus mandou que seus discípulos fizessem? Buscar e amar. Ainda no monte, quando lança seu manifesto, conhecido como Sermão do Monte, Jesus ordena: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas
Mateus 6, versos 33. A pregação de Jesus consistia em proclamar o reino de Deus. O reino de Deus é o cômputo de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-Poderoso, de conformidade com seus conselhos, destinou aos que recebem a Jesus Cristo. O reino de Deus não é apenas um lugar, é um estado de imensuráveis bem-aventuranças. O reino de Deus não pode ser limitado nem pelo espaço, nem pelo tempo. É o plano de Deus em ação, operando em favor dos que hão de herdar a vida eterna. Depois de cumprida a sua missão na cruz, Jesus dá suas últimas instruções aos seus discípulos, deixando um novo mandamento registrado em João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Jesus, durante toda a sua caminhada terrena, ensinou sobre o amor. Primeiro, o amor ao Pai. Por amor ao Pai, Jesus nos amou. Por amor ao Pai, Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pagou a dívida da humanidade e restabeleceu o nosso relacionamento com o Pai. Esse amor tão grande gerava uma sintonia perfeita em que Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. João 10, versos 30. O amor a Deus se torna real quando ele é transmitido ao outro. É amando o outro que nos tornamos uma unidade em Deus, conforme João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por isso que Jesus quer que nós também sejamos um com Ele. Segundo tópico é a garantia da presença permanente de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Inaugura-se o tempo da igreja. É preciso viver e agir nesse tempo com a certeza de que Jesus, não obstante ir-se, fica conosco. Emanuel era Deus conosco na história do povo eleito. Agora é Jesus glorificado com sua igreja, todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, para sempre. E qual a aplicação que podemos tirar desse texto? A lição que podemos compreender é que Jesus tem autoridade para determinar que seus discípulos obedeçam ao que ele mandou. E ele mandou que amemos a Deus e nos amemos uns aos outros. Pedro entendeu, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. 1 Pedro 4, verso 8. João, em sua primeira carta, deixa isso muito claro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Também nós podemos entender através do conhecimento. Conclusão. É possível buscar o entendimento do alto para cumprir o chamado com excelência? Sim.
quando você procura aprender de Jesus e de seu amor ao Pai e a nós. É na escola bíblica dominical que se desenvolve esse entendimento, que nos permite encontrar respostas para o nosso crescimento bíblico e espiritual. A busca do conhecimento através do entendimento da palavra de Deus deve ser o objetivo de todo cristão. Isaías alerta: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Isaías 5, versos 13, primeira parte. O que foi confirmado pelo profeta Oséias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Oséias 4, versos 6 e verso 14. Na escola bíblica dominical, os professores não vão ensinar para serem mestres de muitos discípulos. Mateus 23, 8. Mas para fazer discípulos de Jesus. Não vai ter teologia. Escola bíblica dominical não é escola de teologia, é escola de Bíblia. Não é escola de buscar conhecimentos intelectuais ou doutrinários, mas é escola de buscar relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, relacionamento com Jesus. Muitas vezes a gente pensa que na escola bíblica dominical é bom acrescentar argumentos teológicos. Não, não é essa a função da escola bíblica. A função da escola bíblica é ler a Bíblia, estudar a Bíblia, analisar a Bíblia. Muitas vezes nós pegamos a revista e nos prendemos ao que está escrito na revista. Buscamos, não como os bereanos, o que está escrito na Bíblia, mas o entendimento do autor da revista. Houve uma época que uma autora da revista escreveu um texto que contrariou toda a denominação. Ela expôs o seu conhecimento, o conhecimento teológico dela, e acabou indo de encontro ao que a Bíblia falava. Por isso a escola bíblica dominical, ela não exige que hajam mestres. Ele é bacharel em teologia. Bobagem. Se ele não tiver um relacionamento, um conhecimento, uma afinidade com a Bíblia, ele não será um bom professor de ABD. Se ele não tiver uma vivência concreta e real e autêntica e genuína com Jesus, ele não poderá fazer discípulos. A EBD exige exemplo de vida e conhecimento da palavra. Por isso a escola bíblica dominical não é escola teológica ou escola de teologia, é escola bíblica. A base está na Bíblia. E fazer discípulo, que Jesus quer isso. Façam discípulo, ensinem as pessoas, façam discípulo. E a gente faz discípulo na medida que nós nos aprofundamos no estudo da Bíblia, da palavra, e buscamos através da oração a orientação para aquilo que temos que falar para que a pessoa aceite Jesus. Muitas vezes nós veremos pregadores extremamente eloquentes, mas mensagens bonitas, mas muitas vezes aquela mensagem não foi capaz de tocar a mente das pessoas. E veremos outros pregadores, outros professores, que de uma forma simples
de uma forma objetiva, ele nos mostra Jesus. E ainda que nós não levantemos a mão, aquela palavra vai nos tocar e aquela palavra vai nos transformar. Porque ela é a expressão de Jesus. Ela é Jesus fazendo discípulos. Irmãos, o que Jesus quer é isso, que nós façamos discípulos. E essa missão de fazer discípulos é de todos nós. No momento que nós conhecemos Jesus, nos momentos que nós cerramos fileiras com Jesus, nós já começamos a fazer discípulos através do nosso testemunho. Muitos dão testemunhos de dores passadas. Outros dão testemunhos de graças recebidas. Não importa qual seja o tipo de testemunho que você dará, mas é o seu testemunho que fará com que surjam novos discípulos de Jesus. Fazer discípulos. Este é o compromisso da primeira Igreja Batista do Jardim da Viga, através da sua escola bíblica dominical. Que o Senhor nos dê o entendimento para que possamos viver o Evangelho de Jesus, cumprir o mandamento, porque através de Jesus nós temos vida e vida em abundância. Amém?